Olá, sejam muito bem-vindos ao Valquíria Melnick Você de hoje. Nessa edição tem dica de beleza. Você vai conferir como deixar as suas unhas mais longas e mais fortes com as novas técnicas de alongamento. Saiba também tudo sobre a saúde bucal das crianças e dos bebês. Uma odontopediatra dá as orientações do que podemos fazer pelos pequenos. O Valquíria Melnick Você começa agora. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Vamos começar falando de beleza e autoestima. Você vai saber tudo sobre alongamento das unhas, quais as opções que existem, como é que funciona a manutenção e também outras orientações. Olha só! E quem está hoje aqui comigo é a nail designer, a Ana Cláudia de Freitas, ela que vai ensinar a gente tudo sobre esse procedimento, né, Ana? Seja bem-vinda! Obrigada, Ana. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, eu que fico feliz, né? E você aí de casa também, com certeza. Olha só, Ana, eu queria que você primeiro falasse o seguinte, as unhas, elas estão intimamente ligadas também à autoestima da mulher, não é? Com certeza, demais, muito. Então eu vejo assim que você tem uma missão também nesse teu trabalho. Sim, com certeza, porque eu falo, não é simplesmente fazer unhas, é transformar, é elevar a autoestima da mulher, isso mesmo. Me diz aí, quais são os procedimentos que existem, né? Porque alongamento a gente escuta tanta coisa, a gente escuta que é unha de gel, de cristal, unha de porcelana, e a gente que é leigo não sabe diferenciar. Sim. Explica pra gente quais que existem no mercado. Existem 3 métodos de alongamento no mercado, né? Que é o molde, a fibra de vidro e a tip. Ambos, a única coisa que difere é o método extensor, o método que vai alongar a sua unha. Ambos são gel, ambos vai ser no gel, porque o gel, esse é o produto que a gente utiliza para fazer o procedimento de alongamento na sua unha. Porém, as técnicas diferentes, que uma você coloca um molde, a outra você coloca tip e a outra você coloca fibra de vidro. Ambos os métodos são muito bons, são excelentes, se executados por boa profissional. Não tem o mais natural. O mais natural é a profissional que vai dizer, porque é a profissional que faz, que vai dar um excelente trabalho para suas unhas. Ambos o que eu falei aqui só é realmente o método extensor. O que difere de ficar mais natural, mais bonito ou mais resistente é a estrutura dada em cima da unha. Então tudo depende, na verdade, da profissional que vai fazer esse trabalho, Isso né? mesmo. Porque você tem aí um resultado que tem uma duração média de quanto tempo? Então, eu sempre indico as clientes a fazerem uma manutenção de 20 a 30 dias. Nesse prazo de 20 a 30 dias não tem um exato, sabe? Tem cliente que é melhor fazer com 20 dias, tem cliente que é melhor fazer com 30 e isso a gente vai analisando. Quando a cliente vai a primeira vez no meu espaço, eu peço para que ela volte com 20 dias para manutenção, porque eu preciso conhecer a unha dela, conhecer os cuidados que ela também tem em casa, os cuidados super básicos, né? Aí eu vou dizer, entre 20 a 30 dias ela pode estar retornando para manutenção. Bom, eu ia perguntar para você justamente qual desses alongamentos que facilitava a vida da mulher no dia a dia, sendo o mais durável, de repente o mais natural, mas você já acabou de me responder que independentemente... Todos são bons, isso vai depender da profissional. Resistência é a estrutura que a gente dá em cima da unha e a naturalidade é com a profissional que você escolhe, né? Aí você vai ver o trabalho dela e vai ver se você acha natural ou não. Então daí isso é com a profissional. Então agora me conta sobre o processo, como que é feito esse alongamento? Eu sou especialista na técnica fibra de vidro, eu sei fazer todos os tipos de alongamento, tanto molde quanto na tip, porém o que eu escolhi para me especializar foi a fibra, né? Então a gente vai colocar ali a fibra de vidro em cima da unha da cliente, vai fazer toda a preparação em cima da unha para que esse produto dure em cima da unha dela, vou colocar a fibra e vou moldando ali com o meu gel esse alongamento. O bom do alongamento é que pode fazer do tamanho que a cliente quiser, no formato, se ela quer redondo, se ela quer quadrado, se ela quer curta, se ela quer mais longa, né? E daí a gente faz todo esse procedimento ali mesmo, dessa forma. E aí precisa usar aquela cabine de luz em cima da unha? Sim, o gel ele sempre vai precisar da cabine
cabine, porque senão ele não vai fazer o processo de catalisação. Então, tudo que é gel precisa da cabine para ser curado, para ser secado. Ah, entendi. Então esse processo também é demorado, né? Imagino que leva quanto tempo, então? Eu que tenho mais prática, que faço todo dia, que eu até falo com as minhas alunas, né? Tudo que a gente faz com constância, a gente leva menos tempo para fazer. Eu faço esse trabalho em mais ou menos 1h30, mas tem profissionais que levam 3 horas, é mais ou menos esse tempo, mas eu levo um pouco menos por causa da constância mesmo. Daí depende de cada profissional, depende de cada unha, depende mesmo. Tem unha ruída que às vezes é um pouquinho mais difícil, então a gente leva um pouco mais de tempo de fazer, depende realmente da unha e da profissional. Eu levo mais ou menos esse tempo, mas se demorar um pouquinho mais, tudo bem também, porque para fazer um trabalho bem feito, leva um pouquinho de tempo para se fazer. É verdade. Nossa, e eu vejo que você recupera unhas assim que jamais você diria que havia alguma solução, realmente é uma transformação e as clientes saem de lá realizadas. Não, é ótimo. Eu falo que o gel ele é poderoso e ele veio para não mudar só a minha vida, mas para mudar a vida de muitas clientes também, alunas, enfim. Sem dúvida. Agora veja só, são unhas roídas, né? Aquele caso de unhas que não existe mais o que fazer, assim, que ela realmente você olha, tá o toquinho. A gente acha que não tem mais o que fazer, mas tem, né, Val? Então, eu acompanhando o seu trabalho, eu via, assim, né, as meninas que tinham a unha realmente numa situação que você imagina que não há solução. E você consegue transformar e elas param de roer, consegue atingir esse objetivo? Muitas clientes conseguem parar de roer a unha depois do alongamento. Então, às vezes a cliente chega lá pra mim com a unha toda ruída, toda danificada, às vezes a cliente tá lá triste, abatida, que queria ter uma mão bonita, eu volto, trago autoestima para as minhas clientes e elas conseguem parar de roer. Eu tenho muitos casos lá no meu Insta de cliente que parou de roer unha, eu sempre posto lá, graças ao gel. Porque quando a gente tá sem o gel na unha, a gente vê a nossa unha feia, às vezes vai botar na boca, vai cutucar. Quando você tá com o gel em cima da unha, você vê sua unha bonita, esse é relato de clientes que me falam: Ana, daí eu vejo a minha unha bonita e falo, não vou mexer, até voltar pra manutenção. E vai, graças a Deus, conseguindo parar de roer a unha. Então é um desenvolvimento meu e da cliente. Eu falo que a gente é uma dupla, né? Nós e você ajudamos. Eu ajudo ela e ela me ajuda não colocando na boca. Não, sem dúvida. E até porque é um investimento, né? Então a gente não pode jogar fora esse dinheiro, não é verdade? E essa questão de manutenção, que a gente escuta, quem não faz, tem essa dúvida. Peraí, mas eu vou lá, vou fazer a unha de gel, enfim, fibras de vidro. Como que é a manutenção? O processo é mais curto, é mais fácil? Isso. O que é feito na manutenção? O processo ele leva um pouquinho menos de tempo, até porque a unha já está longa. Lembra que eu estava falando aqui no início que o processo de colocar a fibra de vidro é para criar a borda livre, né? Então é a fibra, ou é a tipo, ou é o molde, é para criar a borda livre. Quando a cliente chega para manutenção, ela já está com a unha longa, ela já tem uma borda livre. E a unha dela vai voltar maior do que no dia que a gente fez. Porque pensa comigo, ela vai ficar 20, 30 dias sem manutenção, a unha dela vai crescendo, porque a unha natural vai crescendo saudavelmente. Muito pelo contrário de quando a gente não tá com gel, porque às vezes a nossa unha quebra. Então o gel ele vem, começa a película e a unha vai ali crescendo. Aí ela volta para manutenção, eu só vou tirar o excesso desse produto, até eu sentir ali que a unha tá maleável para eu conseguir colocar um produto novo, fazer uma nova curvatura. E a única diferença é que a gente não precisa utilizar o método extensor. Então a gente já vai direto só fazendo ali a estrutura com o nosso gel e dando acabamento para ficar natural. Olha que maravilha. Bom, então a dúvida maior que todo mundo tem é a questão: se estraga as unhas depois que você fica um ano lá usando alongamento, um ano e meio, se quando você resolve tirar o alongamento, suas unhas ainda estão saudáveis? Essa é a pergunta que não quero calar. Sim, todo mundo tem muita dúvida sobre isso. E realmente é super normal, porque as pessoas são leigos, né? Quem tem a obrigação de saber sobre isso é nós profissionais. E não, o gel ele não estraga a nossa unha, muito pelo contrário. O gel ele tem o poder realmente de ajudar as nossas unhas. O que estraga a unha é a forma com que é removida. Então o gel em si não tem esse poder, mas o que tem esse poder é a forma com que vai ser removido o produto. Então sempre ir tirar com uma profissional qualificada, nada de tirar em casa, porque senão você vai machucar aí sim a sua unha. Então, se você tirar com uma profissional qualificada, não vai danificar a sua unha, porque o gel ele só tem benefícios. E cada material utilizado tem um outro material para retirar, né? Então, o ideal é que você tire com a pessoa que até colocou a sua unha. Exatamente. A forma com que eu removo é tirando ali o excesso do produto, lixando, corto a unha, tiro o excesso e um pouco do produto sempre vai ficar em cima da unha para ir saindo sozinho. Então, eu não chego a tirar 100% do produto para não danificar a unha da minha cliente. Então, dessa forma, eu tiro um pouco, até eu sei aonde dá, eu sei o limite,
e o resto vai saindo naturalmente, a unha da minha cliente vai crescendo saudável e bonita, muito mais bonita do que antes de ter o gel, por exemplo. Maravilha. E como é que faz para não dar a proliferação de fungos, bactérias? Tem uma época que tem que deixar sem gel? Como funciona? Isso não existe porque a nossa unha ela não precisa respirar, a nossa unha ela não precisa de oxigênio. Porque a nossa unha ela cresce da matriz ungueal, que é essa região aqui. Então a nossa unha ela não precisa desse oxigênio, esse oxigênio não existe. Então o que acontece com relação à nossa unha? O que pode acontecer de dar algum tipo de bactéria em cima da nossa unha é infiltração, que dá um pouquinho de falta de cuidado também. Por isso o importante é a manutenção. Porque se você não faz a sua manutenção da unha de gel, ou se você não procura uma remoção, isso pode vir a ocasionar infiltração, que é quando o gel descola. E quando o gel descola em cima da sua unha porque você não está fazendo as manutenções corretamente, ou pode acontecer de cliente que tem uma unha que tem mais facilidade da infiltração, aí a gente tem que cuidar mais. Porque pode dar uma infiltração e pode ocasionar uma bactéria, como pode dar uma infiltração e não pode ocasionar essa bactéria. Então é muito cuidado. Infiltrou, tem que tirar essa infiltração para não ficar entrando sujeira, não ficar entrando água ali. E daí a gente vai cuidando dessa forma. Então algum tipo de bactéria só vai acontecer se por um acaso essa unha der infiltração. Então a bactéria ela tem que ter um espaço para entrar. Porque se ela não tiver um espaço para entrar, ela não vai ficar ali, não vai surgir uma bactéria em cima da unha. Entendi. Não temos aí nenhuma contraindicação ou tem, será? Não, contraindicação é só para quem tem algum tipo de doença em cima da unha mesmo, como a gente estava falando aqui. Algum tipo de bactéria, fungo. Essa é a única contraindicação para colocar alongamento em cima da unha. Somente e exclusivamente essa. Sim, alguma micose, né? Tem que se tratar primeiro. Se tem doença na unha, sim. Se não tem doença, não tem problema nenhum. Tipo, por exemplo, gestante, por exemplo, pessoas menores de idade, não vejo problema nenhum em colocar alongamento. Não existe nenhuma lei que diga que a pessoa não pode. Muito pelo contrário, pode sim. A única contraindicação que eu digo é se a pessoa tá com algum tipo de doença em cima da unha mesmo. Daí a gente opta por não colocar o alongamento. E para retirar, como é que funciona para retirar o alongamento? Eu nunca retiro 100% do produto. Porque lembra que a gente conversou que se tirar muito do produto, o que acontece? Aí vai chegar a danificar a unha, porque a gente chega numa placa onde não é para chegar. Então a gente tira o excesso desse gel para não chegar no leito ungueal da unha da cliente, que é onde pode vir a machucar a unha. Então a gente tira ali só o excesso mesmo e o resto vai saindo naturalmente. Por isso que não corre o risco de machucar ou danificar a sua unha se você tirar com um profissional que tem o conhecimento para executar a técnica da melhor forma. Bom, na verdade, pelo jeito, quem começa a fazer alongamento não quer parar nunca mais, né? Porque eu falo pelas minhas clientes. Todo mundo que faz ama, principalmente quando faz com uma profissional realmente que sabe ali o que tá fazendo, né? A cliente percebe isso, a cliente vê ali a vantagem de ficar com a unha bonita o mês todo, que é isso que eu estava conversando agora há pouco, né, Val? Sim. É muito bom. Realmente, depois que você faz, você casa com as suas unhas. Que bom. Ana, muito obrigada, viu? Eu acho aqui que muita gente já aprendeu e já fica também tirando alguns mitos que a gente tem em relação a alongamento. Não é verdade? Obrigada, volte outras vezes, né? Com mais assuntos. Obrigada pela oportunidade, verdade. Eu agradeço. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. A entrevista que você vai assistir agora vai tirar as dúvidas relacionadas à saúde bucal das crianças e dos bebês. Será que devemos, por exemplo, usar pasta de dente com ou sem flúor nos pequenos? Essa e outras perguntas a doutora Carolina Brunetto responde pra gente. Vamos conferir. Quem conversa hoje comigo é a doutora Carolina Brunetto, ela que é especialista em odontopediatria e é também pós-graduada em dentística restauradora. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela companhia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente agradece demais. E a gente vai tirar dúvidas aí desses pais, né, que estão com os filhos pequenos, não sabem, de repente, o momento exato para procurar o odontopediatra. A gente podia começar por aí, hein? Sim. Então, assim, o que acontece hoje, né?
A maioria dos pediatras, eles têm uma noção já de saúde bucal, já dão uma orientada ali no bebê até os seus 6 meses, se deve fazer, se não deve, né? Mais para tirar aquele leitinho que fica, mas também não é tão necessário. O que eu oriento os pais é procurar a partir do nascimento do primeiro dente, para ter um acompanhamento, aprender como escova, qual tipo de pasta, se deve ou não usar chupeta, todas aquelas orientações que a gente dá de começo, de alimentação. Então assim, nasceu o primeiro dentinho, já começa a fazer a parte preventiva com o odontopediatra. Acaba sendo mais ou menos com 6 meses? 7 meses ali. Tem crianças que um pouquinho mais tarde, né, que o dente nasce um pouquinho mais tarde, mas normalmente 6, 7 meses o bebê já começa com dentinho. Higienização tem que ser antes, assim, com gaze ou não, ou a partir somente desses dentinhos surgirem? Normalmente quando começa a nascer os dentes, né? A mãe até pode antes higienizar com gaze para tirar aquela borrinha do leite que fica, aquela natinha, sabe? Uhum. Mas não tem aquela necessidade de fazer 3 vezes por dia, pode ser uma vez ou de vez em quando notar que está formando aquela natinha, a mãe pode fazer antes do nascimento dos dentes. Mas não tem uma necessidade de fazer. Quando os dentes nascem, daí sim, daí a gente tem que começar a fazer higiene. Quando são só os dentinhos, os incisivos que a gente chama, né, que são os 4 de baixo e os 4 de cima, a mãe pode manter a higiene com gás e com aquela dedeira. Tem a dedeira de silicone que a mãe pode usar. Depois, com o nascimento dos dentes do fundo, que são os molares, daí já tem que entrar com escova. E aí, quando entra com a escova, já tem alguma pasta específica para a criança? Tem algum cuidado específico? Então, a pasta, ela tem a pasta com flúor e a pasta sem flúor, né? O que a gente sabe hoje? Né, que a gente orientava as mães no passado, não, sem flúor até a criança começar a cuspir. Né? Uhum. Essa era a orientação no passado. Hoje a gente sabe que a criança precisa do flúor para evitar a cárie. Então a orientação é, a partir do primeiro ano de vida, já entra com pasta com flúor. O que mudou de antigamente, né, que as mães colocavam aquele monte de pasta? Hoje em dia a gente tem a quantidade ideal. Então assim, de 1 ano até 2, 3 anos, a pasta, a quantidade é 1 grão de arroz. Então é bem pouquinho, 3 vezes por dia naquela escovação, né? Uhum. Então o que a gente tem que cuidar é que a pasta é um remédio, eu falo para as mães. Né? A pasta você não pode deixar ao alcance da criança, orientar bem babá, orientar bem os avós, porque é só aquela quantidade que pode colocar. A partir dos 2, 3 anos a gente aumenta para 1 grão de ervilha até os 6. Daí com 6 anos a criança já tem discernimento, já consegue cuspir bem, a gente já orienta que não pode engolir. Né? E já que você está falando também, doutora, sobre flúor, pasta, o que é a fluorose também? É um problema também para as crianças? Então, se dá devido ao quê? A fluorose acontece quando a criança faz ingestão da pasta com flúor, né? Uma ingestão excessiva de pasta com flúor. Então o flúor, ele tem atração pelo cálcio. Por isso que ele é importante na nossa higienização, porque ele consegue fazer a remineralização do nosso esmalte. Quando a criança engole o flúor, ele entra na circulação e ele vai entrar na formação do dente permanente, que não é o que a gente quer, porque ele tira o cálcio do dente permanente e entra no lugar do cálcio. E ele muda a molécula do dente. Então a fluorose são manchas nos dentes permanentes decorrentes dessa ingestão excessiva de flúor na primeira infância. E são manchas que são reversíveis? Tem tratamento? Não tem tratamento e elas são irreversíveis. Elas estão dentro da estrutura do dente. Então, assim, o que acontece quando a criança tem fluorose? A gente faz um tratamento de remineralização, às vezes ela dá uma leve amenizada, mas ela não some. Se incomoda muito, aí a gente tem que partir para a parte estética. Daí restaurações estéticas, facetas, laminados, esse tipo de tratamento. Então tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar. Além do que o flúor é tóxico. Sim. Então, se a criança ingere muito, ele pode ser tóxico pro organismo. Principalmente aquelas pastas de dentes que tem gostinho, né? Que são saborosas, tem gostinho de morango, tutti-frutti. Aí a criança, puxa vida, experimenta, começa, puxa, que bom que é, né? Sim. E aí acaba, com certeza, eu já escutei histórias no consultório de pais de crianças, né? Crianças hoje em dia não fazem mais isso, de pais de, eu comia tangue na pasta de dente, no pão, passava como geleia. Então, não. Sabe, o paciente chega ali com aquela fluorose e fala, mas o que é isso? Aí acaba contando que, sabe, o que fazia quando era criança, então tem que tomar muito, muito cuidado. Sim. E a orientação é sempre assim, para a escola,
para deixar em mão de babá, coisa assim, sempre sem flúor. E falando em babá, mãe, pai, vamos entrar na questão das cáries, né? Eu já ouvi falar que você não pode experimentar algo e dar para o seu bebê, não assoprar os alimentos para também esfriar, porque você pode, enfim, contaminar e a criança pega cárie e é assim, é verdade? Não é bem assim, né? A gente sabe que a cárie é uma doença multifatorial, então ela tem a bactéria, tem que ter o substrato, que é o açúcar, e o tempo né, que esse substrato e essa bactéria estão agindo em cima do dente. A criança, quando nasce, ela nasce sem bactéria na boca, né? Então, quanto mais tempo a gente mantiver essa boquinha sem bactéria, melhor. Mas mais cedo ou mais tarde ela vai contaminar com a bactéria da cárie, né, que acaba fazendo a cárie. Então, a gente orienta para não assoprar, para não comer junto, não só pela bactéria da cárie, mas por outros vírus, outras bactérias que a gente tem no nosso organismo que a gente não quer passar para um bebê. Então a recomendação continua. Continua. O que acontece? A cárie não é passada de um paciente para o outro, você não pega a cárie, né? Você acaba contraindo o Streptococcus, que é a bactéria que vai gerar a cárie, né? Mas ela não faz a cárie sozinha. Sim. Então existe todo um processo para ela acontecer. Mas a orientação continua. Maravilha. E na questão da gestante? A gestante pode fazer alguma coisa quando se sabe que está grávida para, de repente, melhorar a dentição dos filhos? Existe alguma coisa, alguma alimentação, procedimentos na fase gestacional ou não? Não, assim, de suplemento alimentar. Não, a gente orienta só que tenha uma alimentação saudável, de preferência a partir dos 4 meses, não ingerir tanto doce, porque a partir dos 4 meses começa a formar o paladar do bebê. Então, se a mãe ingere muito doce, muito carboidrato, acaba que o bebê vai ter predileção por esse tipo de alimento, né? 4º mês, 4º, 5º mês? A partir do 4º mês. E a mãe tem que cuidar bastante da higiene dela, porque a gente sabe que grávida acaba tendo mais suscetibilidade a ter gengivite. Porque a gente tem um pouquinho mais de lacidão ligamentar, então tem que cuidar bastante com a higiene, sempre passar bastante fio, porque a inflamação de gengiva, às vezes, gera uns produtos no nosso organismo que acabam fazendo a contração do útero. Então, pode gerar um parto prematuro se tiver uma gengivite muito exacerbada, então a mãe tem que cuidar nesse sentido, né? Hoje, os obstetras estão muito bem orientados em relação a antibióticos, coisas assim, porque a tetraciclina que as mães tomavam às vezes, né, e também na primeira infância acabam manchando os dentes. Então hoje a gente não vê mais isso. A orientação, né? Informação é tudo. Agora, e a amamentação? Ela influencia também na dentição? Enfim, é importante a amamentação no caso dos dentes das crianças? Na verdade, assim, a amamentação, ela vai desenvolver todo o sistema estomatognático, que a gente chama, que é o sistema mastigatório, né? Então, o bebê tem essa necessidade de sugar. Então, a amamentação é muito importante também, não só pelo leite materno, que a gente sabe de todos os benefícios que ele tem, né, de anticorpos, tudo, mas pelo desenvolvimento muscular da criança e para ela suprir essa necessidade de sucção que ela tem. Muitas crianças que não são amamentadas no peito precisam da chupeta ou às vezes acabam levando o dedo para a boca, que é um hábito que é muito, muito difícil da gente conseguir tirar depois. O dedo. Agora, no caso, quem não pode amamentar, o ideal então é, de repente, dar a chupeta para ter isso? Eu oriento a dar chupeta. Porque a chupeta, a gente usa ela e depois a gente tem que tirar, né? Eu sempre falo para as mães, a chupeta não é um vilão. A chupeta vai ajudar a mãe ali naquela hora que a criança está mais agitada, mais nervosa, a criança tem necessidade de sugar, então é importante ter ou a amamentação, ou uma chupeta, alguma coisa que supra essa necessidade. O que eu oriento? A partir de 1 ano, 1 ano e meio, a gente começar já a pensar em tirar essa chupeta para não ter prejuízo lá na frente, na parte de posição dos dentes. Sim, e até ao lado psicológico, né? Se você começar a tirar muito tarde, é difícil, né? A parte emocional da criança. Mas o prejuízo que a chupeta deixa e o dedo, pior ainda, lá na frente, no posicionamento dos dentes, de fala, deglutição,
é grande. Sim. Então a gente tem que cuidar com isso. A gente não perguntou também para você sobre a cárie de mamadeira. Aham. Realmente é perigosa? Tem que, enfim, cuidar? Como funciona? Veja, primeiro a gente tem que entender o que é a cárie de mamadeira, né? Não é a mamadeira que causa a cárie. O problema é que a criança normalmente mama à noite e não escova os dentes antes de dormir, né? Então ela fica com o leite ali a noite inteira parada na boquinha. Durante a noite a nossa salivação diminui, o pH vai lá para baixo e fica a noite inteira produzindo ácido. Isso quando a criança não acorda 2, 3 vezes por noite para mamar mais. Sim. Né? Então o problema não é a mamadeira em si, o problema é o leite que fica parado a noite inteira na boca. Sim. Então né, se a criança mamar 3 vezes por noite, a mãe escovar o dente 3 vezes, né? Não vai haver depois problema. da amamentação não vai ter problema. Né? Entendi. Então esse é o problema, é ficar a noite inteira com aquele leite parado na boca. Agora, outra dúvida também das mães é em relação à ortodontia. Quando procurar o ortodontista, né, ter algum tipo, de repente, de tratamento dentário com aparelhos? Normalmente, o próprio odontopediatra já identifica, né, um mau posicionamento dos dentes, uma mordida aberta, uma mordida cruzada. Então, isso se dá por volta dos 5, 6 anos que a gente começa já a identificar esse tipo de problema. Às vezes a gente identifica antes, mas não é hora de tratar ainda, né? Então, assim, 5, 6 anos é uma idade que normalmente começa a fazer a primeira intervenção ortodôntica, né? Que é a preventiva mesmo, para chegar lá na frente e ficar mais fácil o tratamento. Então, por volta dos 5, 6 anos. Maravilha. Doutora, muito obrigada. Tirou várias dúvidas aqui das pessoas. Muito obrigada. Volte outras vezes também, né? Com certeza. Foi um prazer estar aqui com você. Todo nosso. E para finalizar o programa de hoje, eu tenho uma super dica de onde adquirir joias e tapeçaria persa de alto padrão e qualidade. Conheça o Medalhão Persa, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado. É pioneira no setor de vendas de joias e objetos de luxo pela televisão no Brasil. São produtos exclusivos, fabricados em diversas partes do mundo. Joias únicas, feitas à mão, são verdadeiras obras de arte. Realize o seu sonho, invista em você, invista no seu tesouro pessoal e prepare-se para se surpreender com a qualidade das joias e tapeçaria persa do Medalhão. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Valquíria Melnick Você de hoje. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Me siga também nas redes sociais, mande o seu WhatsApp aqui pra gente com as suas sugestões, tá? Anote o número, olha só. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.